Olá, eu sou Patrícia Reis, especialista em nutrição oncológica. E se você está aqui no meu canal, é porque você quer saber sobre isso. A lógica que existe entre nutrição e câncer. Como a gente pode potencializar a sua vida no câncer ou após ele. Para me encontrar, você também pode me ver lá no Instagram, @PatriciaRaisNutri. Vou deixar aqui também na tela o WhatsApp para possibilidade de marcação de consulta. Eu faço consulta online para todo mundo mesmo. Muitos brasileiros que moram fora do país me procuram justamente para eu fazer um ajuste, uma terapia nutricional, um planejamento alimentar individualizado, se você hoje está tratando um câncer ou até após ele mesmo, para ganho de qualidade de vida, diminuição da possibilidade de recidiva de doença, né? Então, tamo aí, fechadinho e juntinho. Se você acabou de chegar e não me conhece, aperta aqui embaixo o sininho, toca o sininho, porque aí quando vier vídeos novos, você é avisado que tem vídeo novo da Pátia Reis aí no canal. Tá bom? Combinado? Vou falar hoje um pouquinho sobre uma grande queixa, vou dizer, principalmente de mulheres após o câncer. Mulheres que estão em bloqueio hormonal. A maioria dos cânceres, 80 a 90% dos cânceres de mama, são hormônio positivos. O que quer dizer isso? Os cânceres têm uma abertura e um ligante maior para os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Então, durante o tempo que a gente, desde a nossa primeira menstruação, a nossa menarca, até a nossa menopausa, a gente fica em contato com esses hormônios femininos e, infelizmente, a maioria das mulheres, digo para vocês, de 80 a 90% dos cânceres de mama femininos, eu falo femininos por quê? Porque existe também câncer de mama em homem. 1% dos cânceres de mama são masculinos, a grande maioria, 99%, são cânceres de mama em mulheres, câncer de mama femininos. 80 a 90% desses cânceres femininos de mama são hormônios sensíveis. Eles reagem e eles, vou colocar de forma simples, se alimentam dos hormônios femininos. E aí, tem uma questão, não falei, desde a nossa primeira menstruação até a gente entrar na menopausa, a gente fica numa linha de tempo suscetível, imersa aí nesses nossos hormônios femininos. Quando a gente entra na menopausa, nosso tecido adiposo passa a produzir uma quantidade ínfima de hormônio. Cada bolotinha de tecido adiposo nosso produz um pouquinho de hormônio. Se estivermos acima do peso, a gente vai ter um monte de bolota de tecido adiposo. Então, a gente vai produzir mais hormônio lá pelo nosso tecido adiposo. Se você é uma mulher que tem hormônio, que tem sensibilidade ao hormônio, tem essa célula lá na mama que reage, que pode se alimentar e ir para o lado errado do câncer, estar acima do peso é ruim. Então, para uma mulher pós-câncer de mama, hormônio positivo, é dado a ela um bloqueio hormonal. Antes usávamos durante 5 anos, hoje usamos de 5 a 10 anos uma medicação diária para bloquear o hormônio da mulher, acabar com isso, porque o câncer se alimentava desse hormônio. E tem um bloqueio desse, que são os inibidores de aromatase, que bloqueiam essa produção desses hormônios pelo tecido adiposo, porque a aromatase é a enzima que faz essa conversão. Para vocês entenderem do que eu estou falando, é verdade, verdadíssima, é verdadeira. Então, por isso que tem essa correlação de sobrepeso e obesidade com cânceres de mama, principalmente cânceres de mama hormônio positivo. Então, não é estética, é pra gente fazer esse controle para não banhar esse corpinho com esses hormônios, porque o câncer gosta deles, né? E aí que entra o que eu vim falar hoje, começar um pouquinho hoje com vocês, que quando está bloqueada hormonalmente, é muito comum que essa mulher venha a ter efeito colateral desse bloqueio, que é dor articular. Patrícia, corta toda dura, o pé dói, joelho ruim, né? Então, essas dores articulares, sim, estão relacionadas com esses bloqueios hormonais, vírgula. Mas isso é resposta inflamatória também. Então, há uma correlação entre esse sobrepeso e obesidade também com essas respostas inflamatórias. Eu não tô aqui e nem sou da linha desse povo que fica falando um monte de absurdo que leite inflama, água inflama, respirar inflama, tudo inflama. Não. Existe sim um comportamento alimentar, escolhas alimentares que vão tornar o seu corpo mais inflamado. A minha história, antes mesmo de começar na oncologia, a minha outra especialidade é terapia nutricional enteral e parenteral para paciente crítico, para paciente de CTI. E lá no CTI,
A gente dosava naqueles pacientes que chegavam gravíssimos, grandes queimados, pacientes politraumatizados por acidente automobilístico, perfuração por arma de fogo, enfim. Uma proteína que é uma proteína de resposta inflamatória, que a gente só produz em casos de agressão muito grande ao nosso corpo. Com o passar do tempo, estudiosos de obesidade falaram, vamos dosar essa proteína de resposta inflamatória aguda em pacientes com obesidade também? Batata. A obesidade agride o corpo de tal forma como, né, esses grandes eventos traumáticos clinicamente, né, ali ao corpo, né, eu tô falando de traumas físicos, como eu dei os exemplos aí dos pacientes de CTI. Então, essa proteína, repito, é de resposta inflamatória. Então, a obesidade, o sobrepeso e a obesidade é uma inflamação de baixo grau. Então, você vai ficar com esse rancinho realmente de dor articular por inflamação. A escolha, né, de alimentos ultraprocessados, industrializados, o consumo elevado de açúcares e de carboidratos simples, sim, vão inflamar o seu corpo. O caminho sempre é o caminho de uma alimentação mais natural possível. Eu costumo dizer que é mais comida de Deus, menos código de barra. Assim, você consegue pegar nos alimentos, através dos alimentos, aqueles que têm ação anti-inflamatória. São as frutas vermelho arroxeadas, todos os vegetais, principalmente os vegetais verde folha escura, têm uma ação anti-inflamatória muito potente. E as ervas, quais a gente pode falar um pouquinho nessa conversa nossa aqui? Orégano, alecrim, são dois potentes anti-inflamatórios. O gengibre e a cúrcuma também. Então, vamos recapitular? Estou com dor articular, um bloqueio hormonal. Infelizmente, você, mulher, está na menopausa química. Nós, mulheres, quando entramos na menopausa, o negócio dá uma complicada, não é não? Então, vamos lá? Exercício físico. O exercício físico tem um efeito mimetizador de estrogênio. O que quer isso dizer? Ele vai dar esse efeito de estrogênio no nosso corpo sem produzir estrogênio, ok, meninas? Então não entendam que eu tô falando alguma coisa aqui, que a atividade física vai se assemelhar a estrogênio, você não pode fazer atividade física porque seu tumor era hormônio positivo, ok? Ele imita lá na coisa boa. Por que na coisa boa? Porque quando a gente tá sem hormônio dentro do corpo, gente, a gente não tem libido, não tem lubrificação vaginal, tem mais fadiga, tem irritabilidade. E aí o exercício físico tira você naturalmente dessa rota. Te dá a coisa boa do hormônio, que é mais energia, auxilia também para essa sua produção, né, de substâncias para você ter esse link aí melhor com o libido. Lembrando que a libido feminina não está diretamente relacionada só com a produção hormonal, e sim com essa mulher, com você, conhecendo o seu corpo também, mas isso daí é outros esquemas, uns outros vídeos que a gente pode fazer. Atividade física, redução do sobrepeso e obesidade, e a colocação no dia a dia de alimentos os mais naturais possíveis. Faça um shot. Eu não falei de alecrim, orégano, gengibre, cúrcuma. Por que você não usa esses 3 agentes num shot matinal para que você já de manhã tome um corpício? Lá vem saúde. Os estudos mostram que quando a gente tem um comportamento alimentar saudável pela manhã, isso faz ou facilita com que a gente consiga, ao longo do dia, manter aquela estratégia que a gente se propôs. E a gente fechar o dia conseguindo fazer aquela dietinha, aquela organização de autocuidado via alimentação que todas nós merecemos. Shot é um termo utilizado para uma pequena dose de. Então, você pode colocar pequena quantidade desses itens que eu falei. Eu geralmente peço para liquidificar alecrim fresco com a cúrcuma, pode colocar o gengibre também, se você quiser, orégano fresco também. Liquidifica, coa, bota em cubinhos de gelo, e aí todos os dias de manhã você consome uma pedra desse cubinho anti-inflamatório com uma dose pequena de água quente ou água em temperatura ambiente para dissolver, gotas de limão, própolis também é um anti-inflamatório potente, aí toma essa cachaçinha todo dia de manhã em jejum, né? Coisa de adulto, porque não pensa, não é docinho, não é gostosinho. Não, apresente esse tom
mais amargo, mais picante ao seu paladar, à sua língua. Isso faz um ligante no cérebro para você desligar também as suas dependências dos sabores muito adocicados, daquelas coisinhas assim que dá vontade de comer docinho ao longo do dia. E aí, desculpa. E aí, mantém esse hábito alimentar ao longo do dia. Não esquece, botando os vegetais, as crucíferas, que são as repolhudas, brócolis, repolho, couve-flor, também ali na sua alimentação ao longo do dia, porque elas têm substâncias que são os isocianatos, que são bloqueadores tumorais potentes. E aí, bastante água para desinflamar este corpo. Faz isso um dia, no outro dia também, e no outro dia também. Mantém essa rota aí. Vamos combinar, faz isso 10 dias, depois me volta para me contar aqui como foi. Combinado? Beijocas. Até o próximo vídeo. Não esqueça dos meus contatos de consultório, do Instagram. E a gente se encontra para mais papos como esse no próximo vídeo.